volta nessa segunda-feira. Hoje, muitas dicas legais pra você. Você, mulherada que tá nos assistindo, tá na menopausa, tá chegando perto, ou então você já quer saber como se prevenir aí? Nós vamos trazer pra vocês hoje aqui uma alimentação rica, boa e de qualidade para você não passar aperto quando chegar a hora da menopausa. E a nossa convidada de hoje é a Caroline Trevisan, que é nutricionista. Seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui, falar de um assunto tão importante, tão interessante para as mulheres. Não é? Porque às vezes a gente fica preocupada, né? Ai, vai chegar a menopausa, e agora? E o calor, a gente passa mal, como é que eu vou lidar com essa situação? Principalmente a alimentação, que hoje a gente fala, é 70% de tudo na vida da gente é a alimentação, né, doutora? Sim, a alimentação é extremamente importante, não só para o período da menopausa, mas durante toda a vida. Tudo que a gente faz, desde o momento que a gente nasce, e a gente sabe que até dentro da barriga da mãe, é importante o que a mãe come, que vai refletir na saúde daquele indivíduo durante toda a vida. A menopausa é um período que traz uma série de questionamentos. Por quê? Durante a menopausa, acho que fica melhor a gente explicar o que é a menopausa e o que é o climatério. Vamos falar, como é que a gente sabe que a gente entrou na menopausa? Então, assim, climatério é o período de transição dessa fase fértil da mulher. Então, no climatério, a mulher menstrua, mas ela tem alteração do fluxo, ou seja, o volume do fluxo dela pode aumentar ou diminuir, e ela não menstrua mais mensalmente, ela menstrua a cada 2 meses, 3, isso vai variar de mulher para mulher. Então, o climatério é esse caminho para chegar à menopausa. Nós consideramos como menopausa quando a mulher fica o período de 1 ano sem menstruar. Quando uma mulher ficou 1 ano sem menstruar, ela entrou na menopausa. E a menopausa, ela traz uma série de alterações hormonais que traz sinais e sintomas. Os sinais são esses que eu falei, relacionados ao fluxo, e os sintomas são os sintomas mais variados. Então, fogacho, que é o que as mulheres mais reclamam, que é aquele calor, insônia, depressão, ansiedade, aumento de peso, dificuldade para ganhar massa muscular, dificuldade de memorizar as coisas, aumento de colesterol, aumento de risco de problemas cardíacos e alteração da glicemia, e além daquela temida e odiada gordurinha na região abdominal. Só coisa boa, né? Vocês viram que a mulher, ela só ganha coisa boa. Meu Deus do céu, socorro, né? É um momento realmente bem conturbado para a mulher. Sim, porque mexe muito com a estética e tem também as alterações emocionais, psicológicas. Os hormônios, né? Em decorrência... Como mexe com a mulherada, né? Porque há uma diminuição de estrogênio e progesterona, que são hormônios que regulam uma série de funções. Se quiser colocar a imagem aí, só para ter um resumão. Vamos mostrar aqui de todas as alterações. Que tem esse resumão aí dessas alterações que a gente enfrenta. Legal. Tudo que eu falei ali, ó, vai estar rodeando a mulher nesse período da menopausa e algumas vezes até no climatério. Quando a pessoa está caminhando para a menopausa, a mulher, ela pode ter esses sintomas já começar antes de estar na menopausa. E aí, muitas mulheres se perguntam, eu começo a tratar só quando eu chegar na menopausa, eu começo antes. E o que é sempre importante reforçar, começar antes de chegar à menopausa. Porque a gente, como uma prevenção, a gente consegue retardar a menopausa de uma mulher e diminuir todos esses sintomas desagradáveis com alimentação, por meio da alimentação. A partir de qual idade, mais ou menos, que entra a menopausa? Isso varia de mulher para mulher, mas a idade média é de 45 a 55 anos. Quando nós, mulheres, nascemos, nós temos as nossas células germinativas, que são os nossos folículos. Todo folículo, ele vai virar óvulo. Quando a gente nasce, a gente já tem programado quantas menstruações a gente vai ter. Porque quando um folículo eclode, ele libera óvulos. E esse folículo, a partir do momento que se perdeu, ele não tem como ser reposto. Então, isso depende, o período da menopausa, da data da primeira menstruação. Então, se essa mulher menstruou muito jovem, ela vai ter uma menopausa mais cedo. Se menstruou um pouco mais tarde, a menopausa
pode ser mais tarde. Óbvio que existem fatores externos que podem retardar a alimentação, por exemplo, ou podem acelerar a menopausa. A gente tem visto, né, até algumas amigas que têm filhas na idade de 8, 9 anos, o quão cedo elas estão menstruando por conta dessa questão da alimentação, né? Por que eu tô falando isso? Porque foram até a ginecologista, levaram as filhas e ela falou, olha, é por conta da alimentação. Come isso, come aquilo, come frango com hormônio, come, né, aqueles iogurtes que todo mundo gosta. Então tem toda uma questão. É real, então, isso? Sim, a alimentação, ela influencia, a gente chama que alimentos industrializados, ricos em corantes, conservantes, eles têm o que nós chamamos de disruptores endócrinos. O que é isso? Essas substâncias, elas agem no corpo de qualquer um de nós, funcionando como se fossem hormônios. Então, uma alimentação muito rica em produtos industrializados, em fast food, faz com que tenha uma alteração de toda essa parte hormonal, podendo levar a criança, a menina, a uma menstruação um pouco mais cedo. E é o que vem acontecendo porque a gente tem observado o quanto as meninas e todos os indivíduos têm se alimentado de forma errada, comendo muito mais industrializados, alimentos ricos em conservantes, fast food, e isso influencia de fato. Além do fator externo, porque hoje o acesso à informação e tudo que erotiza acaba também fazendo com que haja essa produção de hormônios, levando a uma menstruação, uma menarca. Sério? Até o fato, por exemplo, a gente vê, né, que hoje eles colocam as crianças pequenininhas para fazer aquelas danças e tal. Eu acho aquilo, eu fico, meu Deus, né? E isso também influencia? Sim, só o fato de olhar isso, você produz no teu cérebro? Você acaba estimulando hormônios vinculados à parte da sexualidade. E isso pode influenciar na menarca, na idade da menarca dessa menina. Gente, olha como é sério, né? Às vezes a gente tá falando de um assunto que talvez você fala, não, mas isso é... Não, isso não acontece. Mas tá aqui, tá agora, é uma coisa que tá acontecendo agora, né, Carol? Exatamente. E agora voltando a falar um pouquinho das mulheres que já estão, né, passando pela menopausa. Todas passam por um período de aumento de peso? Isso é muito variável e individualizado. Depende de como essa mulher viveu a vida dela. Por isso que eu falo sempre da importância de se cuidar da saúde do momento que você nasce até o fim da vida. Não existe um período adequado para você se preocupar com a sua alimentação, com o que você come, com o uso de suplementos. Acontece alterações hormonais com a diminuição do estrogênio e da progesterona que favorecem o acúmulo de gordura, sim, e o aumento de gordura abdominal e diminuição de ganho de massa magra. Mas se a mulher se prepara para isso, não vão ser todas que vão sofrer com o aumento do peso e com a diminuição da massa magra ou a dificuldade do ganho de massa magra. É focar na alimentação e em suplementos de forma preventiva, porque daí quase nenhum daqueles sintomas que nós vimos vão aparecer. Tá. E quais são os melhores alimentos, então, para a gente começar a prevenir ou para quem já está na menopausa se alimentar? O que a gente sempre fala como nutricionista é buscar alimentos que venham da natureza. Frutas, verduras e legumes, carnes, ovos, leites e derivados. Esses alimentos, eles são muito ricos em micronutrientes e vitaminas que vão ajudar a diminuir uma série de doenças e uma série de sintomas presentes na menopausa. O que eu gosto de sempre reforçar é a importância do consumo de alimentos com vitaminas do complexo B, aonde a gente encontra carnes, ovos, vegetais, algumas frutas, sementes. Então, tudo que vem da natureza a gente vai ter bastante fonte de complexo B. Tá. Outro nutriente que é muito importante ser observado durante a menopausa é a ingestão de cálcio. Por quê? A mulher na menopausa tem uma maior tendência à osteoporose e osteopenia. O nosso osso, a formação de cálcio no nosso osso, ela acontece de quando a gente nasce até mais ou menos os 35 anos. Quando você entra no climatério e na menopausa, você passa a tirar esse cálcio do osso. Então, você precisa ter uma ingestão alta de cálcio por meio da alimentação para que você deixe o seu osso forte
e não tenha problemas por conta da osteoporose, como fraturas. É sempre importante reforçar que o cálcio deve estar consumido com vitamina D. Porque a vitamina D, ela faz com que o cálcio se fixe ao osso. Se você consome só cálcio e não tem uma ingestão adequada de vitamina D, você perde aquele cálcio, ele não fixa ali naquele osso. Então, naquele osso. Então é importante, alimentos ricos em cálcio, a gente tem leite, iogurte, queijos. Para quem não consome leite, iogurte e queijo, nós temos os vegetais verdes escuros, alho tem bastante cálcio também, algumas sementes, semente de abóbora. Até porque o doutor até me chamou a atenção aqui agora, o que você falou do leite, que o doutor falou que conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo a dificuldade de fazer a digestão do leite. Sim. Então eu ia falar, será que, porque a gente só pensa no cálcio, já pensa no leite. Então, tem outras opções. Por isso que eu até falei dessas outras opções que vêm de alimentos de origem vegetal. Os vegetais verdes escuros, semente de girassol, de abóbora também. Adoro semente de abóbora. O alho tem também. Então, você pode consumir cálcio de outras fontes. Legal. Além da suplementação via oral, que um profissional, um nutricionista vai ajustar e vai prescrever uma cápsula. Legal. Lembrando sempre de associar com o consumo de vitamina D, que pode ser via alimentação, e aí a gente encontra em sardinha, salmão, atum, ovos, principalmente na gema, porque muita gente tira a gema. Que é ruim. Exatamente. E pode ser também por suplementação. E por que muitas vezes é necessária a suplementação? Porque a vitamina D depende de exposição solar para ser metabolizada. Verdade. E nós, principalmente quem mora em São Paulo, a gente tem informação de que 88% da população de São Paulo tem deficiência de vitamina D. Então, às vezes não é só pela alimentação. É importante que se faça a suplementação de vitamina D também. Sim. Outro nutriente extremamente importante, na verdade não é nenhuma vitamina e nem um mineral, chama-se fitoestrógeno. O que é fitoestrógeno? É uma substância que algumas plantas produzem e essa substância ela vai agir no nosso corpo como se fosse o estrogênio, que é aquele hormônio que diminui. Onde nós encontramos os fitoestrógenos? Na soja, principalmente no miso e no tofu. Porque o miso e o tofu são fermentados e eles têm uma maior quantidade de fitoestrógenos. O que eu sempre reforço se puder consumir a soja orgânica é melhor, porque a soja é transgênica. Mas é um alimento que tem uma substância similar ao nosso hormônio feminino que está diminuído na fase da menopausa. E o estrogênio é importante também porque ele regula uma série de fatores vinculados à emoção, à parte psicológica. Então, a depressão, a ansiedade, quando você faz suplementação com esse tipo de substância, o fitoestrógeno, você consegue melhorar o seu humor, ter uma maior estabilidade, diminuir também os fogachos e os sintomas vinculados à menopausa. O que eu sempre reforço em relação a fitoestrógeno é a discussão com a equipe médica que está cuidando daquele paciente, porque não é todo paciente que tem a indicação de reposição de hormônios. Porque o fitoestrógeno é uma reposição de hormônios natural, não é uma reposição sintética. Mas é no alimento que você encontra ou seria um manipulado desse? Você encontra no alimento, como eu disse, que é na a soja. Você soja. Pode fazer como salada, você pode consumir o miso, que é a sopinha japonesa, o tofu, que é o queijinho de soja. Ou, dependendo do caso, se o paciente não tolerar aquele tipo de alimento, aí a gente faz a manipulação ou a indicação de um medicamento já pronto para fazer essa suplementação, para fazer essa reposição de hormônio. Mas sempre discutindo com a equipe, principalmente ginecologista e endócrino. Porque pessoas que têm histórico na família de câncer ou históricos pessoal de câncer não têm indicação da reposição hormonal. Sério? Olha, não tem sabia indicação disso. da Até te reposição. perguntar sobre a reposição hormonal agora, se ela pode ser feita por qualquer pessoa, qualquer mulher, né? Se qualquer mulher pode fazer. Então, não. Não existe uma regra, né? Tá. Ela é benéfica quando feita, assistida, acompanhada por profissionais que avaliam todo o contexto dessa mulher. Mesmo se tenha tido essa questão de câncer na família. Sim.
a equipe ela vai avaliar custo-benefício, né? Então, vamos supor que é uma mulher que está com uma qualidade de vida muito ruim por todos os sintomas decorrentes da menopausa. Tá. Então, ele vai avaliar para ver se vale a pena essa reposição ou não. Mas isso tem que ser feito de forma individualizada. Tomem cuidado com a automedicação ou ver a amiga que está na mesma idade. Amiga, vou fazer. Exatamente. Às vezes não existe indicação e você acaba repetindo aquilo que a sua amiga fez. Gosto de falar bastante também sobre ginseng, né? Verdade, o ginseng muito falar. Para ajudar na memória, para ajudar na parte de bem-estar e de disposição. Então a gente usa o Panax Ginseng, que é o mais usual. É o mesmo que a ginkgo biloba? Exatamente. Fala? Esse a gente tem que normalmente indicar uma marca de qualidade para fazer a reposição certa. Né, que a gente sabe que é um açúcar. Né? Que não tem efeito nenhum. Você só gasta dinheiro e não tem efeito na melhora dos sintomas. Tá. O que eu gosto de falar e indicar muito para os pacientes é o chá de amora. Compra em lojas de produtos naturais as folhas de amora e faz o chá sempre como infusão. Como que é a infusão? Você ferve primeiro a água para depois você pôr a erva, depois que você desligou aquela água fervida, você põe a erva, tampa e aí você consome aquele chá. Legal. Quantidade: 1 colher de sopa de folhas de amora para 600 ml de água, tá? O que eu oriento? Quando a paciente está com muito sintoma, com fogacho, consumir 3 vezes ao dia. Quando não tem sintomas muito intensos, 2 vezes por dia é suficiente para diminuir esse mal-estar, essas sensações incômodas da mulher. Pode usar para TPM também esse chá? Sim, pode usar. Porque, na verdade, a menopausa nada mais é que a gente não tem na TPM os fogachos. Sim. Mas é muito parecido com os sintomas da TPM. É quando o óvulo quando o nosso ovário ele entra em uma falência por não ter mais folículo. Então, os sintomas são bem parecidos. Então, na TPM ajuda também, porque você tem o aumento do estrogênio, que é o hormônio que está mais baixo. Tem algum outro chá que é legal também indicar para quem está passando pela menopausa ou esse é o principal? Esse é o que a gente tem. É o que realmente tem funciona. outros chás, sim, que podem ser indicados, mas o de amora é o que a gente sabe cientificamente, por meio de estudos, que tem muito efeito na diminuição dos sintomas da menopausa. Importante falar sobre ômega 3 também, que é excelente. Triptofano, que a gente encontra também na banana, na aveia, no abacaxi e, como nem tudo é ruim, no chocolate 70% cacau, a gente encontra triptofano. Esses alimentos... Só no 70 ou tem no normal também? No 70 vai ter um teor maior de triptofano, porque ele vai ter um teor maior de cacau e também tem uma quantidade menor de açúcar. Então, 70%, 80% é o mais indicado. Entendi. Olhar sempre a qualidade desse chocolate 70% cacau, porque o chocolate 70% cacau, ele tem muito cacau e às vezes há contaminação de cacau com metal pesado. Então eu tinha ouvido falar sobre isso. Até falei, ai meu Deus, então quer dizer que agora cada hora tem um que era o mocinho que virou o vilão, né? E falaram que agora essa notícia saiu recentemente, inclusive. eu vi, então, e agora? Foram algumas marcas que foram identificadas uma quantidade significativa de metais pesados. Então, sempre olhar, pedir indicação para um profissional para não comprar gato por lebre. Verdade. Né? E o chocolate ele ajuda nessa parte de irritabilidade, de depressão, porque o triptofano vira serotonina, que é um neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar, regula a fome, saciedade. E a serotonina também vira melatonina, que é o que induz ao sono. E na menopausa a mulher também tem insônia. Então, se você consegue fazer um equilíbrio com essa variedade de alimentos, a tendência é que você tenha diminuição de todos os sintomas. Uau, que bom, né? E é legal também falar, porque às vezes a gente acha que a gente vai no nutricionista só para emagrecer. E o nutricionista, olha só a quantidade de conteúdo que a doutora Carol trouxe aqui pra gente. Então,
levar o nutricionista não só para emagrecer, né, doutora? Mas também para você ter uma qualidade. Eu quero ter uma alimentação melhor, eu quero novas receitas, eu quero novas marcas. O nutricionista também traz esse conteúdo bem melhor, né? Porque às vezes a pessoa não quer fazer dieta, a pessoa tá bem, mas ela quer comer bem. Então o nutricionista tem esse papel importante que às vezes as pessoas não acham que tem, né? Eu fico muito feliz de você trazer isso, essa informação, porque o nutricionista é um profissional da saúde. E um profissional da saúde, ele está preocupado em prevenir o desenvolvimento de doenças e manter a sua saúde. E muitas pessoas acham que o nutricionista é aquele que vai só contar calorias. E, na verdade, a gente estuda muita bioquímica, muita fisiologia, a interação dos nutrientes para trazer qualidade de vida, longevidade, né? Não adianta você viver muitos anos e não ter qualidade e tomar uma série de remédios. Então, a nutrição, o pai da medicina, Hipócrates, sempre disse que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Se você tem uma boa alimentação, isso não significa deixar de comer coisas gostosas, mas se você tem uma boa alimentação, moderação ao comer as coisas que não são tão saudáveis, você vai viver bem e você vai prevenir doenças e uso de medicamentos, sintomas desagradáveis em todas as fases da vida, não só na menopausa. Verdade, quando a gente fala para vocês aqui, né? Pratique exercício, tenha uma alimentação balanceada, é nisso que a gente está falando, pensar num conjunto, né? Eu acho que hoje a medicina integrativa, ela traz uma qualidade de vida maravilhosa e uma longevidade, né, doutora? Quero te agradecer imensamente, eu sei que teríamos muito mais coisas para falar, mas o nosso tempo realmente é curtinho, mas eu queria te agradecer e quero que você passe os seus contatos para quem tiver mais dúvidas poder acompanhar mais de pertinho. Eu vou passar o Instagram, que lá tem o link para contato direto com o consultório. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar por direct, @Caroline Trevisan, com S e N no final. Perfeito. Tem telefone para contato também? Lá no Instagram tem os links que já vão direto pro link do consultório. Perfeito. Obrigada, viu? Mais uma vez, Carol. Obrigada a você.